Você já parou para pensar que os momentos mais sombrios da história também podem conter os mistérios mais profundos? Imagine o céu escurecendo ao meio-dia, a terra tremendo sob seus pés, e um silêncio que ecoa pelo coração da humanidade. Não é apenas sobre uma cruz, mas sobre um amor tão grande que rompeu barreiras entre o céu e a terra. Hoje, vamos desvendar os mistérios que seguiram a crucificação de Jesus Cristo. Prepare-se para 5 revelações que podem transformar a forma como você vê a vida, a fé e a eternidade. Bem-vindo ao canal Segredos da Bíblia, onde exploramos os tesouros escondidos nas Escrituras. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi um marco que mudou os rumos da humanidade. Hoje, vamos mergulhar em 5 eventos extraordinários que aconteceram logo após sua morte. Cada revelação é uma peça de um quebra-cabeça divino, um convite para entender a profundidade do sacrifício e a grandiosidade da redenção. Fique comigo até o final, pois o que vamos compartilhar é mais do que conhecimento, é uma experiência espiritual. Revelação 1: o terremoto que abalou a terra. No momento em que Jesus entregou seu espírito, a terra tremeu violentamente. Não era apenas um abalo sísmico, era como se a própria criação reagisse ao sofrimento do Filho de Deus. Mateus capítulo 27 versículo 51 nos diz que a terra tremeu e as rochas se partiram. Imagine a cena, o solo, antes firme, agora fragmentado, como um reflexo do coração partido de Deus. Esse terremoto foi um grito da natureza, declarando que algo extraordinário havia acontecido. Revelação 2: os túmulos que se abriram. Enquanto a terra tremia, algo ainda mais impressionante e inexplicável aconteceu. Túmulos foram abertos. Imagine o som abafado de pedras se partindo, o eco seco das lápides deslocando-se de suas bases. Era como se a criação, em um ato de reverência ao momento, estivesse cedendo diante do poder que emanava daquele sacrifício. Mateus capítulo 27 versículo 52 nos conta que muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Mas não eram apenas corpos, eram vidas restauradas, histórias interrompidas sendo retomadas em um momento de glória e propósito. Pense em Jerusalém, uma cidade já tumultuada pelo impacto da crucificação, sendo tomada agora por um evento sem precedentes. A poeira dos túmulos abertos misturava-se ao ar pesado daquele dia, e, aos poucos, figuras antes ausentes da vida emergiam, cruzando as fronteiras do esquecimento. Eram homens e mulheres que haviam descansado em paz, conhecidos como santos, pessoas justas e fiéis que aguardavam a redenção prometida. Seus semblantes carregavam a marca de algo sobrenatural, um brilho que desafiava as leis da mortalidade. Visualize os moradores da cidade. Eles olham incrédulos para essas figuras familiares que há muito haviam partido. Uma mulher, que havia pranteado a perda de seu pai, agora o vê vindo em sua direção, com os braços abertos e um sorriso nos lábios. Um homem reconhece o irmão que havia sido sepultado anos atrás. Os gritos de espanto ecoam pelas ruas de Jerusalém, mas logo se misturam com louvores. Os ressuscitados não estavam apenas ali. Eles proclamavam algo maior, um testemunho do poder de Deus que havia rompido até mesmo as correntes da morte. A mensagem que esses santos traziam era clara. O que estava acontecendo era maior do que qualquer um poderia compreender. Era como se o céu tivesse se inclinado à terra, rasgando o véu entre o temporal e o eterno, mostrando que a morte não era o fim. Os passos daqueles ressuscitados pelas ruas de Jerusalém eram como notas de uma sinfonia celestial, compondo uma melodia que afirmava a vitória do amor divino sobre a separação mais temida pela humanidade. Cada olhar incrédulo, cada lágrima de alegria, cada palavra de louvor ecoava essa verdade. O que era impossível para os homens, Deus havia realizado. A ressurreição daqueles santos foi um vislumbre do que estava por vir. Uma promessa viva de que a morte havia sido vencida e que a vida eterna estava ao alcance de todos. Essa cena, tão vívida e cheia de significados, não era apenas um milagre. Era um marco, uma declaração de que a cruz não foi o fim, mas o começo de algo infinitamente maior. Revelação 3: o véu rasgado no templo. No templo, algo profundamente simbólico e carregado de significado mudou para sempre a relação entre Deus e a humanidade. O véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo. Não era apenas um pedaço de tecido, mas um divisor sagrado, uma barreira física e espiritual que simbolizava a separação entre o Criador e suas criaturas. Este véu, descrito em Êxodo 26,
Era feito de materiais ricos e intricados, linho fino, azul, púrpura e escarlate, entrelaçados em um padrão que refletia a santidade do espaço que guardava. Ele era grosso, robusto, quase impenetrável, uma lembrança constante da distância entre Deus e o homem por causa do pecado. Agora, imagine o som. Não foi um corte gradual, mas um rasgar repentino e poderoso, vindo do topo ao chão, como se mãos invisíveis estivessem declarando um novo começo. O barulho ecoou pelas câmaras do templo, silenciando qualquer murmúrio dos sacerdotes que talvez estivessem presentes. Era uma declaração inegável. O sacrifício que acabará de ser feito na cruz tinha um poder transformador. Esse ato marcava o fim de uma era e o início de outra. A nova aliança, onde a presença de Deus não estaria mais confinada a um lugar específico, mas acessível a todos os que buscassem. Visualize a cena no templo. Os sacerdotes, acostumados à solenidade e à separação, agora veem com olhos incrédulos o Santo dos Santos exposto. Este espaço sagrado, que apenas o sumo sacerdote podia adentrar uma vez ao ano, agora estava aberto, sem restrições, como se o próprio Deus estivesse convidando: venham a mim, todos vocês. Esse gesto não foi apenas um evento físico, mas espiritual, como se as barreiras invisíveis de medo, culpa e indignidade fossem rasgadas junto com o tecido. Hebreus capítulo 10 versículo 19 nos assegura: podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Antes, esse acesso era impossível para a maioria. Agora, era um direito dado a todos os que aceitassem o sacrifício de Cristo. O véu rasgado não apenas abriu caminho, mas proclamou que a separação estava encerrada. Era como se Deus dissesse: eu estou aqui, mais próximo do que nunca. Não temam, aproximem-se com confiança. Esse ato simbolizava mais do que a reconciliação entre Deus e o homem. Ele representava a vitória sobre a antiga forma de adoração e a inauguração de um relacionamento direto com o Criador. Não eram mais necessários sacrifícios repetitivos de animais, pois o sacrifício de Jesus foi completo e suficiente. Agora, cada pessoa, independentemente de sua origem, poderia entrar em comunhão com Deus, não com base em méritos próprios, mas pela graça e pelo sangue derramado na cruz. O rasgar do véu foi um momento único, um ato divino que transformou o curso da história. Ele permanece como um poderoso lembrete de que, por meio de Jesus, as barreiras foram quebradas, e o convite para se aproximar de Deus é para todos. Que essa imagem ecoe em nossos corações: um véu rasgado, um caminho aberto, e um amor sem limites nos chamando para estar na presença do Pai. Revelação 4. A escuridão sobrenatural. Das 12 às 3 da tarde, o mundo mergulhou em uma escuridão incomum. Não era um eclipse, pois a Páscoa ocorre durante a lua cheia. Era um sinal sobrenatural, um lembrete do peso do momento. Amós capítulo 8 versículo 9 profetizou: farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Essa escuridão simbolizava o luto da criação pelo Criador. Revelação 5. O reconhecimento do centurião. Entre os eventos extraordinários, um momento tocante se destaca. O centurião romano, testemunha da crucificação, olhou para Jesus e declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27 versículo 54. Um homem endurecido pela guerra e pela brutalidade agora reconhecia a pureza e a inocência do Messias. Sua declaração ecoa até hoje como um testemunho do poder transformador da cruz. Esses 5 eventos não são apenas relatos históricos, são convites para refletir sobre o amor incondicional de Deus. Cada detalhe nos aponta para um plano maior, uma esperança que transcende a morte e nos convida a viver uma vida de fé e propósito. Que essas revelações toquem o seu coração e reacendam sua paixão por conhecer aquele que entregou tudo por você. Se este conteúdo te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, continuamos explorando os mistérios da fé e trazendo mensagens que transformam vidas. Nos comentários, escreva amém para fortalecer nossa comunidade e compartilhe este vídeo com quem você ama. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.